Eu quero convidar vocês para estarem lendo o texto da Bíblia. Capítulo 6, versículo 6, Evangelho de São Mateus nesta noite. Isso mesmo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Diga assim comigo. Que vê o que está... Não, diga assim comigo. Que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Pode sentar-se. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus que estão aqui nesta noite, nós estamos diante de uma campanha de oração, uma campanha a qual, durante essas semanas, estamos vindo para os cultos, para ouvirmos uma palavra de Deus, uma palavra de instrução ao nosso coração. E o Senhor, tocante esses dias, tem falado ao meu coração acerca da necessidade da oração. Falar de oração parece uma mensagem já clichê. Tem muitos pregadores que falam de oração, mas muitas das vezes Deus ele nos leva a essa dimensão para compreendermos que a oração é um combustível espiritual para a nossa vida com Deus. E eu estava estudando a Bíblia e vendo algumas curiosidades para trazer para vocês nessa noite. Pois estamos vivendo muito acelerado da exacerbação das informações e também da rapidez e fluidez da comunicação. Mal acordamos, já dá meio-dia. Quando pensamos em fazer alguma coisa, já são 3 da tarde. E quando nós vamos buscar a Deus, já está na hora de vir para o culto. E só são 2 horas de culto em algumas igrejas. Tem igrejas que são apenas 1 hora. Tem outras igrejas que estendem para 2 horas e meia. Mas eu quero dizer para vocês que durante 24 horas ainda é muito pouco tempo para buscar a Deus. E eu quero dizer para vocês que estudiosos na Universidade de Colômbia estavam pesquisando sobre o desenvolvimento do cérebro humano. E eles acabaram descobrindo algo na mente, no cérebro de algumas pessoas que eram pacientes, pastor Raimundo, e que eram cristãs. Eles acabaram descobrindo, por favor, olhe para cá, toda atenção agora é pouca, que ao colocar sobre a cabeça daquelas pessoas um eletrodo, é um aparelho que mede os impulsos dos neurônios das pessoas, eles acabaram descobrindo nas suas pesquisas que as pessoas cristãs, quando elas oravam, os seus neurônios piscavam ou tinha uma parte dos seus neurônios que se agitava mais do que as pessoas que não oravam. E eles começaram a descobrir que as pessoas que tinham uma vida de oração, ou que têm uma vida de oração, essas pessoas, após a oração, elas ficam mais calmas, mais tranquilas, mais corajosas. E aí foi se desenvolvendo esses estudos, e eles chegaram à conclusão de que as pessoas que mantêm uma vida em oração, elas têm uma predisposição maior de viver do que as pessoas que não mantêm uma vida de oração. O que isso significa nessa noite, o que isso tem a ver com o tema da mensagem? É que as pessoas que mantêm uma vida de oração, elas são mais estimuladas a viverem, a lutarem, a perseverarem, a acreditarem. Momentos difíceis estão para todos nós, mas aquele que ora de fato, ele tem mais coragem para poder vencer as adversidades que se levantam contra as nossas vidas. E no tocante ao Evangelho, a qual nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 6, tem algo que eu quero dividir com vocês nessa noite. Quando nós lemos o capítulo 6, Jesus está falando sobre a solicitude da vida, que significa dizer que ele nos ensina a sermos mais pacientes às adversidades que se levantam contra nós. Jesus também toca acerca da ansiedade. Problema esse que tem assolado muitos de nós em nossas vidas. Jesus também fala sobre a precipitação, que tem levado muitos de nós a falharmos durante a nossa caminhada até mesmo cristã. Jesus também tem nos falado acerca da precocidade. Precocidade quer dizer crescer além do tempo. E quantos de nós, ou até pessoas que você conhece, estão querendo crescer além do tempo? Jesus ele nos ensina através do capítulo 6 em Mateus, que existe um tempo também para todas as coisas, e que é necessário acreditarmos e depositarmos a nossa esperança no Senhor.
acreditarmos nele e acreditarmos em sua providência. Só que essa providência de Deus leva um tempo em nossas vidas. O proverbista Salomão, lá em Eclesiastes, nos ensina no capítulo 12, que devemos lançar a nossa semente, o pão, sobre as águas. E depois de alguns dias nós encontraremos o quê? Encontraremos o resultado de termos lançado o pão sobre as águas. Mas vocês me perguntam nesta noite, o que de fato Salomão nos explica através do capítulo 12 em Eclesiastes? Quando Salomão fala acerca do pão, que quer dizer semente, ele fala em você lançá-lo mediante ao mar, a água. E essa água significa não o Espírito Santo, mas significa turbulência, significa a imprevisibilidade que a vida muitas das vezes nos proporciona. As águas significam também empecilhos e dificuldades que encontramos em meio caminho. Mas preste atenção ali para cá, que revelação Deus tem para você nessa noite. Significa dizer que quando você lança a semente sobre as águas, a estiagem das águas, ou seja, as águas dos rios, uma hora elas vão secar. E com o passar do dia, aquela semente ela vai florescer, vai germinar, vai crescer e vai dar, consequentemente, ao seu tempo fruto. E deste fruto você vai poder dividir com alguém, para que, consequentemente, você possa repartir e também tirar do seu proveito. Pois Salomão havia nos dito, reparte com 7, e melhor do que isso, reparte com 8. Nessa noite o Senhor está dizendo para você, as suas ações refletem suas consequências. E nesta noite Ele está perguntando para você, que tipo de semeadura você quer dar para o Senhor? Que tipo de plantação você quer ter em meio à sua plantação? Que tipo de colheita você deseja na presença de Deus? Ou seja, as chaves que Deus nos entrega em nossas vidas, consequentemente, são fruto de nossas atitudes. Se nós tivermos atitudes benéficas no Senhor, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, mesmo chorando, o Senhor, consequentemente, ao seu tempo, florescerá, abrirá a porta, destruirá os grilhões, fará com que as fechaduras sejam destruídas, para que você possa ter acesso, para que você possa entrar, para que você possa colher do Senhor a tudo aquilo que Ele tem projetado em teu favor. E nesta noite eu quero profetizar para a tua vida, planta, porque ao seu tempo o Senhor te dará a resposta de colheita, e esta colheita florescerá em teu favor. Quantos acreditam nessa palavra profética? Você tem plena liberdade de adorar a Ele nesta noite. Amados, muitas das vezes nós achamos que para conquistarmos alguma coisa, precisamos fazer com as nossas próprias forças para conquistarmos e realizarmos tudo isso. Vivemos em pleno século 21 a era da egocentricidade, ou seja, o ser humano no centro de todas as coisas, se achando melhor e autossuficiente. Isso, consequentemente, pastor Raimundo, também nos traz um certo individualismo para a nossa vida. Achamos que somos suficientes e que não precisamos do nosso próximo. Consequentemente, isso nos traz a vulnerabilidade. A palavra vulnerabilidade quer dizer fazer com que você revele a sua fraqueza, ou seja, aquele que é vulnerável, ele está sujeito a sofrer retaliações, e se não estiver revestido das armaduras espirituais, ele não consegue sobreviver e rapidamente ele cai. Nessa noite o Senhor está inspirando, te ensinando, te redarguindo, te protegendo e te orientando. Tenha revestimento e cobertura espiritual em Deus. Ande nas asas do Onipotente, nas sombras do Altíssimo, porque tão somente Ele te livrará do dia mau. Tem muita gente se precipitando, se lançando na frente, colocando a cara para bater e não tem força para suportar. Quantos de vocês conhecem pessoas que louvavam, cantavam, exaltavam o nome do Senhor, mas que não estão mais na presença de Deus? Quantos vocês vinham pregando, fazendo missões, não estão mais na presença de Deus? Quantas pessoas você viam na igreja e já não estão mais na presença de Deus? Ou seja, elas se tornaram vulneráveis porque faltou na vida delas uma vida intensa de oração com Deus. E o tema dessa noite fala: a oração é a chave de acesso para mudança. Quer mudança? Ore. Quer vitória? Ore. Quer mudança? Ore. Quer transformação? Ore. Quer uma mudança significativa na sua vida? Ore.
Porque quantos de nós estamos perdendo a prática da oração? Não estamos mais orando porque achamos que nós mesmos podemos resolver tudo. Pelo nosso poder financeiro, pelo nosso poder de influência, pelo nosso poder de comunicação, pelo nosso poder, aleluias, da nossa aparência, ou até mesmo a capacidade de seduzir alguém, de ter carisma pelo outro. Nós, muitas das vezes, estamos fraquejando porque achamos que somos autossuficientes em conquistarmos e realizarmos todas as coisas. Mas a oração nos revela que somos dependentes de Deus. Quem ora exerce intimidade com Deus. Quem ora acredita que Deus pode mudar a circunstância da sua vida. Quem ora se coloca em sujeição para que Deus possa operar em seu favor. Quem ora acredita que Deus ainda realiza milagres. Quem ora ainda acredita que Deus faz manifestar aquilo que não existe para existir em favor de sua vida. Jesus nos ensina a orarmos. Mas ele não nos ensina a orarmos de qualquer forma, de qualquer jeito. E agora vem o mistério da palavra. Porque quando Jesus fala no capítulo 6, versículo 6, Jesus está falando de orar em aposento, no quarto. E orar no quarto e no aposento quer dizer que é orar em segredo, que é orar em oculto, que é orar isolado, que é mostrar para Deus que você não precisa de influências, não precisa de pessoas, não precisa da influência do mundo para conquistar alguma coisa. E detalhe, quando você ora, você está em segredo com Deus, a partir do momento em que você se isola, crendo na provisão de Deus em sua vida. Nós entendemos que quando a pessoa, ela ora, ela está manifestando diálogo com Deus. Porque a palavra oração significa diálogo. E quando você fala com Deus, você crê que Deus falará também com você. A oração é uma relação de intimidade com Deus. E desenvolve, abre o relacionamento para com Deus. Pois quem ora desenvolve, aleluias, uma busca intensa com o Senhor. Quem ora acredita que Deus é poderoso para responder a sua oração. Quem ora se coloca dependente da provisão de Deus. E quem ora fortalece a sua vida espiritual. Vem o levante, vem a prova, vem a calúnia, vem a perseguição, mas você continua firme de pé, não desiste, porque você sabe que ao seu tempo o Senhor te dará a resposta de vitória. Na casa de um judeu, há tempos atrás, isso no período, por exemplo, de Moisés, o povo morava em tendas, então não tinha porta e não precisava de chave. Com o passar do tempo em Josué, alguns dos hebreus começaram a morar em cavernas, mas também habitaram em tendas. Com o passar do tempo, eles começaram a morar em um lugar feito de adobe ou de argila, com madeira. E com o passar do tempo, começaram a fazer casas de madeira. O interessante é que na casa dos hebreus, haviam determinados compartimentos, como também existe na sua casa. Os mais pobres tinham menos cômodos, os mais ricos tinham mais cômodos. Por exemplo, na casa de um hebreu pobre, havia apenas uma sala. Nessa sala também era cozinha, e haviam dormitórios para os pais e os seus filhos. Muitos dos filhos dormiam agregados no mesmo lugar. Mas o interessante é que na casa ou no lugar de todo hebreu, havia sempre um lugar de fora, onde tinha uma cisterna e havia uma vala para que eles pudessem fazer as suas necessidades. Com o passar do tempo, esses hebreus começaram a fazer casas de adobe. E muitas dessas casas tinham uma cobertura, uma laje. E nessa laje eles colocavam uma escada do lado de fora, na lateral. E em cima eles colocavam as produções dele para que pudesse secar, para que o sol pudesse bater nas plantações. E outro detalhe, colocavam-se roupas em cima estendidas para que pudesse também secar. Quando se chovia muito, porque geralmente naquela época, naquele lugar, não se chovia muito. Mas há um segredo que eu quero dizer para você nessa noite. Quando anoitecia, muitos deles se reuniam na parte de cima, e ali eles cantavam, entoavam hinos ao Senhor na parte de cima da casa. Como eles não tinham costume, isso em determinadas épocas, de saírem à noite, porque o povo hebreu era muito supersticioso, eles tinham medo de espíritos malignos que rondavam pelas noites, assim, na crença deles, eles ficavam muito em casa e faziam seus cultos e suas celebrações dentro de casa. Porém, tem um detalhe que eu preciso dividir com você nessa noite. Em toda a casa de um povo judeu, havia um lugar dedicado a Deus, não como uma espécie de santuário, porque na casa de um judeu não tem imagem, na casa de judeu não tem escapulário, na casa de judeu não tinha Bíblia aberta que ele fazia de amuleto, na casa de judeu não tinha terafins, na casa de um judeu não tinha nada que viesse colocar Deus naquele lugar. Ou seja, na casa de um judeu havia um lugar
recanteado para que o judeu pudesse fazer a sua oração com Deus, que significa dizer que eles reservavam um lugar da sua casa específico para manter intimidade com Deus, um lugar que eles poderiam dizer de lugar oculto, de lugar secreto, a qual a sua Bíblia mostra no texto de aposento, que era um lugar recanteado no canto da casa. Os ricos tinham um quarto específico para esse tipo de oração. Os pobres recanteavam um lugar a qual eles mantinham oração com Deus, que significa dizer que eles abriam precedente dentro do seu lar para que pudesse se expressar no oculto com o Criador. E nessa noite, qual entendimento nós podemos compreender? Deve existir na tua casa, no teu lar e na tua vida um momento reservado para buscar intimidade com Deus, para que você revele o teu secreto a Ele e não conte para os outros. Porque Jesus está nos ensinando aqui, vamos falar de chave, que nós devemos ser mais restritos e mais reservados. Porque muitos de nós cristãos abrimos a nossa boca para falarmos da nossa vida, para contarmos os nossos propósitos, para contarmos os nossos desejos, para contarmos das nossas vontades, para contarmos os nossos sonhos, para contarmos os nossos projetos, para contarmos as nossas realizações, para contarmos a nossa vida a quem não pode fazer nada por ela. E sabe o que ocorre com isso? Você fica fraco, vulnerável, todo mundo sabe sobre sua vida e nada vai poder fazer em teu favor. E sabe qual é o pior disso? Você está revelando as suas armadilhas, as suas armas para os seus inimigos. Você está revelando os seus sonhos para os seus inimigos. Existem dois tipos de inimigos, o revelado e o oculto. O revelado é aquele que diz ser o seu inimigo, mas o oculto é o pior porque ele diz que não é seu inimigo. Ele vai ser um amigo seu. Ele vai se aproximar de você, ele vai querer saber sobre você. Mas na primeira oportunidade ele vai te queimar, ele vai te prejudicar, ele vai fazer com que as portas se fechem. Ele vai tentar fazer com que você não realize aquilo. José foi exemplo disso. Ele contou dos seus sonhos para os seus próprios irmãos. E para onde ele foi parar? E alguns poderiam dizer, porque já estava projetado. Ei, existem coisas que já são projetadas para a sua vida. Mas existem coisas que nós colhemos porque nós plantamos mediante a nossa atitude. Ou seja, se talvez José tivesse usado de sabedoria, poderia não ter contado e Deus poderia ter exaltado de outra forma. Mas aprove a Deus e glorifique a Ele, que Ele ainda pega dos seus erros, que Ele ainda pega de suas falhas, que Ele ainda pega dos seus pecados, converge dele e nada dele se lembra mais, para poder te levantar, te exaltar, te prosperar na terra. Deus muda a situação do homem que o busca em espírito e verdade. Nós estamos falhando porque nos precipitamos com os nossos lábios. Tem visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há num tolo do que nele. Que seja o falar como prata e ouvir como ouro. Ou seja, se nós não abrirmos o nosso coração para deixarmos que a palavra de Deus adentre a nossa vida, nós não teremos mudança. Nós não teremos uma vida a qual Deus reserva para mim e para você. Se nós não usarmos de sabedoria com as armas espirituais, a chave que Deus tem te dado, ela será debalde. Porque toda a chave tem uma forma e toda a chave também tem senha. Para você abrir uma porta, você precisa usar a chave certa. E para usar a chave certa, você precisa ter conhecimento, você precisa ter técnica, você precisa ter prática. Porque muitas das vezes você sabe a chave certa para abrir, coloca ela na maçaneta, gira, mas às vezes ela trava, ela empena. Às vezes você não consegue abrir mesmo sendo a chave certa. Talvez às vezes ela tenha um segredo, você precisa empenar um pouco para cima, ou colocar um pouquinho mais para trás, ou colocar um pouquinho mais para frente. É justamente este segredo que Jesus está nos revelando aqui no texto, esse segredo a qual nós devemos buscar a Deus em oculto, não revelarmos o nosso segredo para o nosso próximo e acreditarmos que no oculto Deus nos vê e no oculto Ele nos recompensará. O quarto é um lugar de adoração e de intimidade com Deus, e você tem separado esse momento na sua vida para Ele. É por isso que muitas vezes você está passando por provas e lutas e não sabe como solucionar os problemas, porque você se precipita em agir e não depende de Deus para que haja em sua vida. A oração nos leva a alguns segredos. Você sabia que todo escritor, isso aqui é só para quem gosta de estudar, quem gosta de Bíblia, quem quer mudança na sua vida. Você sabia que todo escritor precisa de um momento de isolamento? Diga assim comigo, preciso
isolar-me? Em Deus. Pois é. Por quê? Porque todo escritor, para escrever um livro, muitas das vezes ele vai para uma ilha paradisíaca, vai para uma casa que não tem muita gente no lugar, vai tirar umas férias. E nesse momento, ele se isola. Ele sai do convívio das pessoas que ele estava ali no cotidiano. E sabe o que é que isso estimula? Criatividade. Tem muita gente que precisa de criatividade para poder desenvolver projetos, para poder desenvolver no seu emprego, para poder se desenvolver na sua vida, para poder desenvolver aquilo que Deus entregou para você. Mas sabe o que é que inibe o nosso desenvolvimento, a nossa criatividade, pastor? São a acumulação das atividades. Quanto mais responsabilidade você tem, menos você tem de estimular na sua vida a criatividade. Você não consegue desenvolver planos e projetos, o Espírito Santo não te inspira, porque você está cheio de informação e isso sucumbe à sua vida. Outra questão também muito importante, que a vida de oração nos reserva, é energia. Diga assim comigo, reserva energia. Porque quem não tem vida de oração sempre fica cansado. Pode ver, você acorda cedo, trabalha, almoça, faz todas as atividades. Quando chega a noite, você muitas das vezes não tem força para orar nem 10 minutos. E se você não tem força para orar 10 minutos, o diabo está roubando de você o tempo que você deveria dar a Deus. Porque você perde a sua força física, e na sua força física ou espiritual ele fica oprimido. Porque você não ora a Deus. Agora tem um detalhe. Já pensou se você desse meia hora para poder orar constantemente? O quanto Deus poderia fazer em teu favor? Porque nós sabemos que a oração tem poder de mudar a vida da pessoa. Quer ver um exemplo? Moisés. Quando Moisés estendia suas mãos e orava ao Senhor, intercedendo pelo povo, o povo estava vencendo a batalha contra os amalequitas. Quando Moisés começava a estender suas mãos e fraquejando começava a reduzir, o povo começava a perder a peleja. Foi necessário então que Arão e Nu, aleluias, colocasse então que estendesse as suas mãos para que ele pudesse vencer a batalha mediante a intercessão. Significa dizer nessa noite que quanto mais você ora, mais o Senhor pode interceder em teu favor para você conquistar a vitória. Eu entendo nessa noite que a oração ela é a chave de comunicação e de acesso para que você possa ser bem-sucedido naquilo que você acredita. Porque se você já não ora mais por aquilo que você acredita, você está perdendo a sua fé. E nessa noite eu estou pregando para pessoas aqui que acreditam que Deus pode ressuscitar a esperança outrora perdida. Você sabe também que quando nós oramos, nós nos tornamos mais discretos. Isso aqui é forte. Sabe o que é ser discreto? Discreto é ser reservado. Discreto é não se expor demais, porque quem se expõe muito toma tapa, apanha. Discreto é ter humildade, de saber que você não é melhor que ninguém, que não precisa aparecer. Discreto é fazer as coisas sem fazer alarme, sem tocar trombeta, sem ficar noticiando ou avisando para as pessoas. Discreto é você de alguma forma fazer para com que Deus possa te honrar. Discreto é justamente isso. É você deixar que Deus esteja na sua frente e que você esteja por detrás. Pois para quem não sabe, quando o povo hebreu estava indo, caminhando, o povo hebreu estava sendo protegido por uma coluna de nuvem. O povo hebreu estava sendo protegido pelo anjo que desceu. E uma coluna de nuvem protegia por trás. E assim, consequentemente, esse povo, ele era protegido pelo Senhor. E sendo protegido por Deus, eles tinham a certeza de que Deus estava os guardando, tanto pela frente como por trás. E essa proteção lhe garantia a certeza de vitória. Quantos de nós não estamos deixando que a nossa vida tenha a proteção de Deus em nosso favor? Nos tornamos fracos, insensíveis, mal educados, desrespeitadores, não compreensivos ao próximo, querendo só de nós. E depois questionamos por que Deus não me exalta, porque continuo na mesma, todo dia a mesma coisa, todo dia eu canto, todo dia eu toco, todo dia eu faço a mesma coisa e nada muda. Ei, pense nessa noite. Talvez Deus queira de você uma atitude mais humilde de reconhecer de que você não é suficiente e que Deus precisa de você para ajudar os outros. Eu quero nessa noite falar com você que está aqui neste lugar, que compreende que a oração é importante, pois quem não valoriza a oração não consegue compreender e por isso não dá ouvidos que Deus te chama para mudar a história da sua vida. Quem não tem vida de oração se torna insensível ao ouvir a voz de Deus e consequentemente fica fraco
espiritualmente. Eu revelo esse segredo para vocês nessa noite. Se foi uma coisa que me sustentou durante a minha caminhada de praticamente 15 anos no Evangelho, foi porque eu entendi que eu tenho que orar. Porque eu entendi que nos momentos mais difíceis da minha vida, a oração me fez triunfar. Triunfar pessoas que assumidamente não gostam de você, pessoas que assumidamente não querem o seu bem, pessoas que assumidamente debocham de você, pessoas que assumidamente não querem o seu bem, pessoas que assumidamente pouco se importam com você. Nesta noite, o Senhor está abrindo o seu entendimento. Dê atenção a quem de fato se importa com você. Porque se você continuar dando ouvidos para aqueles que não querem o seu bem, nada vai acontecer. Mas se você de fato acredita, pratica e espera, Deus trará providência em favor da sua vida. Nesta noite, eu quero que tão somente você saia desta noite compreendendo que a oração tem poder para mudar a vida do ser humano. E que, além disso, você precisa de um momento íntimo com Deus. Em segredo com Deus. Porque é neste segredo que se manifestará o melhor de Deus para você. Amém.